Olá, Paz Church! Estamos começando mais um culto online. Sente na sua cadeira ou no seu sofá com toda a sua família. Não se esqueça de compartilhar esse link com o máximo de pessoas possíveis. Deus vai te abençoar tremendamente hoje. Vamos juntos adorar o Senhor? Adorar o Rei dos Reis nesta manhã maravilhosa, nesta manhã bem aconchegante. Graças a Deus, hoje nós estamos com um clima bem agradável, bem frio. Que você possa desprender que neste frio o calor do Senhor possa habitar em nossos corações, o calor do Espírito Santo venha neste lugar. Não se prenda, não fique acanhado, sinta-se à vontade, porque aqui é você e Ele. Aqui é você e Ele, se entregue para Ele, somente para Ele. Mostra-me onde tu estás, sopra em mim teu fôlego, revela quem tu és, que eu te quero mais, tuas intenções e os desejos do meu coração. Sopra em mim teus pensamentos, que eu te quero e desejo conhecer-te mais. Todo meu louvor é só teu, todo meu amor é só pra te amar. Prostrado eu me rendo aos teus pés. Nada do que tenho é maior do que podes me dar. Todo meu louvor é só teu, todo meu amor é só pra te amar. Prostrado eu me rendo aos teus pés. Nada do que tenho é maior do que podes me dar. Vento do Espírito, mostra-me onde tu estás, sopra em mim teu fôlego, revela quem tu és, que eu te quero mais, tuas intenções e os desejos do teu coração. Mostra-me os teus pensamentos, que eu te quero e desejo conhecer-te mais, conhecer-te mais, conhecer-te mais. Todo meu louvor é só teu, todo meu amor é só pra te amar. Prostrado eu me rendo aos teus pés. Nada do que tenho é maior do que podes me dar. Meu louvor é só teu, todo meu amor é só pra te amar. Prostrado eu me rendo aos teus pés. Nada do que tenho é maior do que podes me dar. Então libera o teu fogo, libera o teu poder, enche a minha vida, tua paz eu quero ver. Libera o teu fogo, libera o teu poder, enche a minha vida, tua paz eu quero ver. libera o teu fogo, libera o teu poder, enche a minha vida, tua paz eu quero ver. libera o teu fogo, libera o teu poder, enche a minha vida. Então libera o teu fogo, libera o teu poder, enche a minha vida, tua paz eu quero ver. libera o teu fogo, libera o teu poder, Enche a minha vida, e todo meu louvor é só teu, todo meu amor é só pra te amar. Prostrado eu me rendo aos teus pés. Nada do que tenho é maior do que pode me dar. O meu louvor é só teu, todo meu amor é só pra te amar. Prostrado eu me rendo aos teus pés.
Glória a Deus. Nada do que nós temos é maior do que o Senhor tem para nós, maior do que os planos que Ele já tem planejado. Que a gente não se apegue às coisas deste mundo, que as coisas terrenas venham brilhar bem menos do que as coisas eternas. Que o brilho eterno seja como o sol, que a gente não consiga ficar realmente olhando fixamente, mas que você sabe que é aquilo que Deus tem planejado para você, que é aquilo que Deus tem guardado para você, que é aquilo que brilhe bem mais, que aquilo arda bem mais em seus corações, em nossos corações, porque sim, cremos que o Senhor é fiel, cremos que Ele tem grandes coisas para fazer por nós e também através de nós. Quantos aqui acreditam que o Senhor Jesus tem uma vida nova para todos nós? Que a gente possa estar rendidos a Ele, que a gente possa se render a Cristo Jesus, aquele que antes de tudo se rendeu por nós. E hoje o que seria simplesmente se render a Ele? Pois não há rendimento maior do que o seu rendimento em cruz, o seu rendimento ao Calvário. Então, renda-te ao Senhor, se entrega para Ele. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-nos, ó Pai, leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti, e eu me rendo. Nós nos entregamos a Ti, ó Pai, nós nos entregamos a Ti. Santo Espírito de Deus, vem neste lugar. Eu me rendo a Ti. Leva-nos, ó Pai. Nós te louvamos. Vem, Santo Deus. Vem, Santo Deus. Santo Espírito. Vem sobre nós, Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
Sopra sobre nós, Espírito Santo. Faz teu querer. Sopra sobre nosso ser. Sopra sobre nós. Vem como vendaval. Vem como vendaval. Vem como vendaval. Descendo sobrenatural. Faz teu querer. Faz teu querer. Vento de poder. Vento de poder. Sopra. Sopra em mim. Faz teu querer. Faz teu querer. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Faz teu querer. Faz em nós. Declare para ele de novo. E faz teu querer. Faz teu querer. Em mim. Faz o teu querer. E faz teu querer. Faz teu querer. Renda-se a ele. Declare para ele. Eu me rendo. Declare. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Eu me rendo. mais, eu me rendo, eu me rendo, Queremos conhecer a Ti. pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Aleluia. Rendemos a Ti, ó Pai, graça, honra e glória. Santo, santo Tu és. Aleluias. Toma em Suas mãos, ó Pai. Toma o nosso espírito, a nossa vida em Tuas mãos, ó Deus. Tu és o nosso abrigo. Tu és a nossa proteção. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, te encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ame tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e
o significado de rendição é se entregar a Ele, é prestar a nossa melhor adoração a Ele. E eu fico imaginando como é a cena no céu, onde os anjos estão em volta do Senhor, e eles o tempo inteiro estão dizendo que Ele é santo, o tempo inteiro estão dizendo que Ele é digno, o tempo inteiro estão se rendendo, estão rendidos diante do altar de Deus. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui em Tua presença, Deus. Rendido estamos, ó Pai. E nós queremos declarar como os anjos declaram, e nós queremos dizer como os anjos dizem que Tu és santo. Nós queremos cantar a nossa melhor versão e dizer como Tu és santo, como Tu és poderoso, como Tu és grande, como Tu és digno, porque só Tu és digno. Chegou também, amados irmãos, um momento muito especial, que é o momento da nossa ó. Bom dia, ó. Aleluia, glória a Deus. Peço, irmãos, que abram a Bíblia em Gênesis 2, 8.
Amém. Vai estar no telão aí. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para que nas bandas dos lados leste, e ali colocou o homem que formara. E o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. Diga assim, boa para alimento. E no meio do jardim estava uma árvore que tinha o conhecimento do bem e do mal. O primeiro ponto que a gente tem que ver é que Deus formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Olha a pessoa que está do lado e diz assim, você é a imagem de Deus. Esse é o primeiro ponto, muito importante. O segundo ponto é que Deus criou um jardim e colocou o Éden no jardim, e lá ele colocou o homem que formara. E o terceiro ponto é que a função do homem era só colher. Colher aquilo que Deus plantou. Como é que Deus cria um homem? Se você olhar nos versículos anteriores, vai dizer que não tinha nada, não tinha chuva, não tinha ninguém parar a terra. Mas quando Deus criou o homem, Ele já preparou o ambiente. Assim como Ele preparou esse banquete espiritual para você, amém? Ele preparou o ambiente e Ele formou o homem e colocou no jardim. E o homem só tinha que plantar, colher o que Deus plantou. E a gente entende com isso que Deus era o provedor pessoal do homem. Só que veio o pecado. E o homem acabou sendo seu próprio provedor. Do seu suor começou a trabalhar, a dar o seu sustento. Muitas coisas aconteceram. Mas o mais interessante é que Jesus restabeleceu tudo. Jesus restabeleceu essa intimidade com o Pai. E Deus, Ele hoje quer ser de novo o seu provedor. Diga assim, tudo que eu tenho é teu, Senhor. E se tudo que eu tenho é do Senhor, por isso que falamos de dízimos e ofertas, para a gente devolver uma parte de tudo que eu tenho que é dele. E Ele deixa a gente com 90% viver. E esse 90% Ele multiplica 30, 60 e a 100. Falamos de dízimos porque precisamos realmente manutenção para nossa casa. Mas o mais importante é saber de que Deus, Ele vai te abençoar. Peço que você fique de pé. Eu peço que você ponha a mão no seu coração. Eu declaro sobre sua vida bênção. Eu declaro sobre sua vida paz. Eu declaro sobre sua vida a provisão de Deus. Eu declaro sobre sua vida os celeiros abertos. Eu declaro que tudo, que nada vai faltar na sua vida. Nada vai faltar. O Senhor vai ser o seu provedor pessoal, assim como Ele foi de Adão. É isso que Ele quer. Pegue seu dízimo e sua oferta. Agradeça a Deus porque Deus te deu saúde. Agradeça a Deus porque Ele vai abrir as portas para você. Agradeça a Deus porque Ele quer continuar sendo o seu provedor. Então, vamos ofertar com alegria. Amém? Gente, feliz de estar aqui porque nós temos a oportunidade de adorar a Deus, nós temos a oportunidade de nos reunirmos como igreja e tenho a convicção que a questão de horário e momento, isso não é o mais importante é a nossa entrega aqui nesse momento, o que você veio entregar para Deus e o que Ele também tem para entregar na sua vida. Amém? Isso é o que é mais importante e nos fortalece. E às vezes de manhãzinha a gente tá um pouco lento, um pouco preguiçoso, a gente ainda está meio que sem forças, está começando, e a Bíblia diz que um homem chamado Abraão, ele tinha uma forma de renovar as forças dele. Você sabe como é que Abraão renovava as forças dele? Abraão tinha dia que estava um pouco cansado, meio fraco, mas ele se levantava e ele dava um glória a Deus. Então você pode dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! E assim a gente se renova para mais um domingo, para mais uma semana, para estar aqui com o Senhor. Já quero que você abra a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Quero ver se você vai ser bom agora de achar essa parte aí na Bíblia. Zacarias 9, 12, também vai estar aqui na nossa tela. Vamos meditar hoje sobre sermos prisioneiros da esperança. Esse é o tema dessa mensagem. E você vai entender um pouco do contexto sobre isso.
Quero lembrar que essa é a nossa última semana de jejum. Nós estamos num processo de 21 dias nesse propósito. É um jejum coletivo de todas as pais no Ceará. Então essa é a nossa última semana. Se caso você pulou um dia, se caso você não conseguiu até aqui, faça dessa sua última semana agora uma semana de entrega radical a Deus. Uma semana de entrega e confiança total ao Senhor no seu propósito e no seu jejum. E eu quero lembrar para os irmãos também que a nossa marcha do amor, os alimentos que a gente arrecada, a gente geralmente faz isso em 2 meses, mas a gente vai continuar todos os domingos. Porque o que acontece, meus irmãos? Tem muita gente precisando. Isso é um fato. Tem muita gente precisando. A gente distribuiu cestas nessa semana, mas a gente sempre precisa de mais. E como igreja, eu convoco a igreja para ajudar nessa área também. Um alimento, algo que você possa doar, tudo vai fazer a diferença. Poucas coisas que você puder cooperar, isso vai fazer a diferença na vida de alguém. A gente vê isso quando entrega a cesta para alguém, quando a gente visita alguém e distribui. Então, um simples pacote de macarrão, alguma coisa que você possa ajudar, isso vai fazer a diferença nessa campanha. E olha o que aqui diz aqui em Zacarias 9:12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Feche os seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela esperança que tu coloca nos nossos corações, Deus, de dias melhores, mas não só de dias melhores, de sabermos que nós podemos estar na eternidade contigo e saber que tu está presente aqui agora, Deus. Cada pessoa que está aqui nesse lugar, Deus, busca uma resposta, um entendimento, uma direção, e que essa seja, Deus, uma manhã de respostas e direção para a vida de todos aqui. Que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, que o Senhor venha fortalecer cada um que está aqui, Deus. Nós nos rendemos, Deus, nós declaramos que Tu é o nosso Senhor, nós declaramos que Tu é o nosso Salvador, nós declaramos que a nossa dependência está em Ti, somente em Ti, Jesus. Não em homens, não em placas, mas somente em Ti, Jesus. Rei da nossa salvação, dono das nossas vidas. E se você crê nisso, mais uma vez aplauda o nome de Jesus. Amém. O profeta Zacarias, ele deixa algo bem claro. Ele está dizendo, voltem à sua fortaleza, prisioneiros da esperança, pois hoje eu anuncio que restaurarei tudo em dobro a vocês. E para entender um pouco dessa história, Zacarias, ele era um homem que era profeta e que ele também era sacerdote. E ele cresceu numa família da igreja e ele teve que assumir essa função de sacerdote muito cedo. Só que tem um detalhe. Quando Zacarias ele assume o seu sacerdócio, ele está assumindo esse momento onde o povo de Israel ele estava cativo. Aqui é uma fase da Bíblia, é um momento histórico onde o povo está preso. Eles foram levados para o exílio babilônico, ou seja, eles estão presos na Babilônia. E esse profeta, ele tem a função de ser boca de Deus no meio do povo, de ser sacerdote no meio do povo, direcionar o povo na palavra de Deus. Mas em meio a tudo isso, eles estão numa condição de prisão. Eles estão presos, isso afeta a esperança. Imagine você numa condição de prisão. Mas o que é interessante também é porque Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Isso é uma profecia que também se cumpriu para aquele povo. Se a gente voltar atrás, Jeremias, nós já ministramos sobre ele aqui, foi um profeta que anunciou que o povo, se não mudasse os seus caminhos, se não se arrependesse dos seus pecados, eles seriam levados cativos. Isso também aconteceu antes e assim tudo se desmoronou. E eles chegaram a esse momento de exílio. Isso leva um tempo, eles são libertos, mas aqui o profeta ele se levanta para falar sobre a esperança. Diga comigo, a esperança. Por mais que eles estivessem cativos ali, existia um combustível, existia algo no coração deles que eles tinham que aquecer. A função daquele profeta, aquele sacerdote ali, era manter esse fogo aceso. Zacarias, o nome dele significa o Senhor se lembra. Isso que significa o nome desse profeta lá do hebraico. Então, ele tem que sempre que se fazer lembrar das promessas do Senhor, ele tem que sempre se fazer lembrar da esperança que mantém ele vivo. E assim ele fazia sobre aquele povo, e essa palavra aqui também serve para nós agora. Porque sabe o que acontece? O que é ser um prisioneiro? Ser um prisioneiro, geralmente a primeira imagem que vem nas nossas cabeças é alguém
que está com as suas mãos acorrentadas. Essa pessoa está presa. Ela está parada, trancada em algum lugar. Isso é a maior lembrança de um prisioneiro. Esse povo estava cativo na Babilônia. Mas nos dias de hoje, meus irmãos, num tempo em meio à pandemia, muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros de coisas que nos rodeiam e a gente tem que estar atento nisso. Muitas vezes nós somos prisioneiros de não ter uma confiança em Deus. Muitas vezes nós somos prisioneiros de uma incredulidade. Muitas vezes nós nos tornamos tão presos aos dias de hoje, ao que acontece, que a gente vira prisioneiro de uma pessoa sem esperança. Então, se a gente não cuidar e não despertar e atentar para isso, a gente vai se prender ao que o mundo está impondo, ao que o mundo está nos colocando, gerando uma desconfiança e muitas vezes gerando uma tristeza, gerando uma depressão, uma ansiedade. Então, isso vem de uma pessoa que está deixando de lado a verdadeira esperança, está deixando de lado aquilo que é o seu maior combustível. E nós temos que centralizar nossa vida em Deus, em Jesus. Mas existe uma boa notícia para você. Você gosta de boa notícia? Diga amém. A boa notícia é que quando você entrega a vida para Cristo, quando você caminha com Jesus, Ele te chamou para você ser um prisioneiro da esperança. E o que é que significa que não vai importar essa circunstância? Você está preso a Ele, a palavra de Deus, você está preso à promessa de Deus. Então o que vai acontecer ao seu redor já não vai ter tanto impacto porque você está preso à sua palavra. Porque a esperança natural no mundo, geralmente é o que a gente fala assim, amanhã as coisas vão melhorar. Amanhã vai ser diferente, mas em que você está apostando o seu amanhã? Muitas vezes as pessoas dizem assim. As pessoas também dizem assim, se Deus quiser, vai dar certo. Mas muitas vezes ela fala isso numa forma de um ditado popular e não somente numa crença. Não é que eu creio, se Deus quiser as coisas vão mudar. Ela fala isso muitas vezes da boca para fora. Então no mundo natural, na nossa esperança natural, a gente tem a mania de declarar isso. E às vezes a gente até diz assim, se Deus quiser, para fazer coisas erradas. Eu já tive em ambientes com pessoas dizendo, se Deus quiser, vamos tomar uma no final de semana e farrear todas. Aí eu pergunto para você, você acha que Deus quer isso? A palavra fala que Deus, Ele é amor, a palavra fala que Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele não quer a sua destruição, Ele não quer algo para a sua vida que vai lhe afetar e que vai lhe destruir jamais. Então a gente ter esse cuidado que a gente fala e a gente ter uma esperança pautada na palavra de Deus, uma esperança bíblica. E sabe por quê? Porque quando eu tenho uma esperança bíblica, eu não vou simplesmente dizer, se Deus quiser, vai dar certo. Ou então, não, amanhã vai melhorar, sexta-feira vai melhorar, quarta-feira. Não, a minha esperança está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é absoluta, ela é inerrante, ela é infalível, ela não falha. O que ela diz, as coisas se cumprem e ponto final. Então, quando você cativa a sua mente, você vira um prisioneiro da sua mente, na esperança que existe a luz da palavra em Cristo, você não vai andar com medo, temeroso, e também não vai andar com dúvidas. Então é isso que nós temos que se encher hoje. A fé, ela sempre fala também de presente ou passado. Nós sermos cheios de fé é o momento de agora, ou fé em coisas que aconteceram no passado. A nossa fé também está baseada na morte de Cristo na cruz. O cristianismo é isso. Jesus ele deu a vida por nós e a nossa fé está pautada nisso. E assim a minha esperança é pautada no que vai acontecer no futuro. Então a fé passa por esse aspecto do presente e do passado. Mas a esperança é você olhar para coisas do futuro. É você confiar no que vai acontecer no futuro, mas confiar no que vai acontecer no futuro à luz da palavra de Deus. Se você está me entendendo, diga amém. A esperança bíblica é a certeza de que algo vai acontecer no futuro. E um grande exemplo que a gente vive disso é quando a gente está esperando um milagre. Você está esperando algum milagre na sua vida, meu irmão? Se você estiver esperando, erga sua mão. Você está erguendo a sua mão para o Senhor e está dizendo, Senhor, eu estou esperando algum milagre. E por que isso é importante? Porque a nossa fé, e falando de esperança, ela vai envolver esse milagre. É você estar esperando por algo, mas você vai caminhando todos os dias. Você não sabe quando é que aquele milagre vai acontecer, quando é que aquilo vai acontecer. Mas como a sua esperança está em Cristo, como a sua esperança está em Deus, no que Ele falou na sua palavra, você vai caminhando e um belo dia, de repente, vem uma palavra rema, vem a revelação, um milagre aconteceu. A bênção chegou. E vai ser diferente. E vai ser o sobrenatural acontecendo, porque você caminhou esperando pelo milagre, mas esperando da maneira certa. Com o seu coração focado na esperança certa.
E um exemplo bíblico que eu trago também sobre isso foi de Abraão e Sara. Porque Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. E Deus disse para eles que eles teriam um filho. Como era o nome do filho de Isaac? Como era o nome do filho de Abraão e Sara? Isaac. Para ver se você estava esperto. Deus chega para eles e diz que vocês vão ter um filho. Mas agora imagine comigo, vocês vão ter um filho, você com 100 anos de idade, você com 90 anos de idade. Como é que estaria a sua esperança em meio a isso? Como é que você aplicaria a sua fé em meio a isso? Mas eles tomaram uma decisão. Eles decidiram confiar e esperar. Deus, ele lançou a palavra, então eu vou decidir confiar e esperar. Deus disse algo para você, decida esperar e confiar. Deus disse algo para a sua igreja, para se preparar, para estar firme, decida esperar e confiar. Diga isso na vida do seu irmão, espere e confie no Senhor, porque Ele vai fazer o que prometeu na sua vida. E quando você entrega a sua vida para Jesus, é você entender que você caminha em vitória, porque Ele já venceu e a vitória já está decretada na sua palavra. É nessa esperança que nós temos que caminhar e basear a nossa vitória no que Ele já fez e no que Ele vai fazer e voltará um dia. O Salmo 23, que a gente meditou semana passada, no versículo 6 diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha o que Davi está falando, reforçando um pouco do que a gente meditou semana passada. Ele está falando que bondade e misericórdia me seguirão, vão me acompanhar. Essa palavra me seguirão, a gente vai ver o original dela, está falando de algo que vai nos acompanhar, que vai estar sempre junto, que vai para onde nós formos, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai estar, desde que eu permaneça nesse caminho. Nós falamos do caminho para a maturidade, mas essa bondade e essa misericórdia, ela vai me seguir. E Davi fala que para sempre o desejo dele é habitar na casa do Senhor. Seja 8 horas da manhã, seja 18h30, seja o horário que for. O desejo de habitar na casa do Senhor, como estamos aqui, isso tem que ser vivo no seu coração, sempre, sempre. Isso deve ser um combustível para a sua fé e para o seu coração também. Então diga comigo, eu estou acorrentado com a esperança. Se a bondade e a misericórdia dele me seguem, a bondade e a misericórdia dele também estão acorrentadas comigo, e não os meus maus pensamentos ou aquilo que me atinge pelo mundo lá fora. E quais os segredos, pastor, para uma pessoa ser um prisioneiro da esperança? Você tem que entender que como cristão, a vitória para você está garantida, mas não é pela força do meu braço, não é pela minha inteligência. É pelo que Jesus já fez. Ele vai dar a vitória, Ele vai me fazer superar. Ele vai me fazer vencer qualquer crise. Mas existem segredos que a gente tem que entender para se tornar esse prisioneiro dessa esperança que temos em Jesus. E um dos primeiros segredos que eu trago hoje é você conhecer as últimas notícias. Você ser um conhecedor das últimas notícias. Billy Graham fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Conhecer das últimas notícias, eu centralizo e volto para a palavra de Deus. É eu conhecer o que a Bíblia já está me falando do hoje, já está me falando do amanhã. Se a gente for lá para Lucas 24, é um momento onde Jesus ele já tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, e discípulos estão a caminho de Emaús. E Jesus aparece no meio deles, mas eles não reconhecem que era Jesus. Eles caminham com aquele homem, e eles perguntam para aquele homem, você não está sabendo das últimas notícias? Jesus, que era um profeta poderoso, ele morreu, mas nós soubemos na notícia que ele ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou. Então eles sabiam das últimas notícias, eles estavam caminhando em direção ao lugar, mas eles tinham um entendimento disso. Eles não viram Jesus ali de início, mas quando eles sentam para tomar um café e comer o pão, na hora que Jesus parte aquele pão, os olhos deles se revelam e eles dizem, era Jesus. E Jesus some e vai aparecer em outro lugar. Eis uma boa notícia. Outra boa notícia que a gente tem que conhecer dessas últimas notícias é o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conhecer as últimas notícias é entender o seguinte, se eu faço dele meu pastor, de nada eu terei falta. Nada me faltará. Então isso fala da provisão de Deus. Então ele vai prover na sua vida de alguma forma. Ele vai trabalhar na sua vida de alguma forma. Ele vai abrir portas de alguma forma. Agora não tire a sua esperança, a sua expectativa dele. Olhe somente para ele, principalmente nesse tempo que a gente está agora. E Apocalipse 22, o último capítulo
da Bíblia, ele também fala de últimas notícias. E a última notícia, no último capítulo da Bíblia, é que ele certamente voltará. É que certamente Jesus, ele voltará. E também fala que ele vai entregar a cada um de nós a recompensa por aquilo que a gente fez e também a recompensa pelo que nós não fizemos, porque será também um dia de aprovação. A Bíblia fala que todos nós vamos nos colocar diante de um tribunal. Mas quando você entende quem é Cristo, quando você está alicerçado na sua fé, isso jamais vai ser algo temeroso para você, porque o que você mais quer é chegar nesse dia e estar com Ele e não se perder mais nas falsas esperanças desse mundo. Então todos nós vamos chegar nesse dia de se encontrar com Ele e Ele vai retribuir a cada um de acordo com o que você fez para o Senhor. A fé e a esperança são forças espirituais que te levam a Deus. O medo te afasta de Deus e te leva para o maligno. É importante também ter a clareza disso. Quanto mais cheio de fé eu busco estar, quanto mais cheio de esperança eu busco estar, mais isso vai me levar para perto do Senhor. Mas se eu me envolver nos medos, se eu me envolver no temor que o mundo me coloca, no temor das notícias que é colocado, e não das notícias bíblicas, mas da notícia como a mídia fala, isso vai te levar para o medo, e o medo ele vai ser um canal realmente para o maligno de alguma forma estar atingindo a sua vida, para estar quebrando a esperança que tem no seu coração, para fazer você duvidar, para você ter incredulidade, para fazer você querer desistir. E por que o medo opera na vida das pessoas, pastor? A gente também tem que declarar o que o Salmo 23 diz: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos ler juntos? Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E por que o medo opera na vida das pessoas? Por que a gente às vezes se deixa levar um pouco por esse medo? É porque a falta do conhecimento dos seus recursos em Cristo te afeta. Esse é um do ponto. Nós temos falta do conhecimento do que a Bíblia ela nos proporciona. Nós temos a falta do conhecimento dos recursos que Jesus deixa disponível para o seu povo até o dia da sua volta. O profeta Oséias ele disse o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta do conhecimento de Deus, a falta do conhecimento das armas espirituais, a falta do conhecimento das promessas de Deus, isso faz você se apavorar, isso gerar um medo dentro de você. Mas quando você está cheio desse conhecimento, você continua marchando adiante e não para por nada. Vai vir a dificuldade, vai, mas você continua confiando, você continua marchando. Efésios 1:3 fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E olha o que essa palavra de Efésios está falando. Está falando que nós já recebemos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar isso e trazer para o mundo físico. Eu tenho que acessar essas bênçãos, eu tenho que acessar essa força, eu tenho que acessar essa coragem, é como fazer o download lá da nuvem, e trazer isso para a minha realidade, para o meu mundo físico. Porque as bênçãos já estão dispostas para você. O Pai, Jesus Cristo, pelo que Ele fez, Ele já colocou isso disposto para você. A coragem, a esperança, a ousadia, a fé para superar o que nós vivemos, Ele já colocou isso disposto no seu coração. Agora nós temos que ter uma atitude de acessar isso. Não adianta você ter todos os recursos se você não souber usar isso. Essa semana eu estava numa célula, a célula Holiday. Cadê a galera da célula Holiday? E estava fazendo uma dinâmica, e eles estavam colocando a seguinte situação. Eles colocaram a situação como se nós estivéssemos no lugar de Deus. Então eu pergunto para você, o que você faria no lugar de Deus para acabar com a violência? O que você faria no lugar de Deus para acabar com o preconceito? O que você faria no lugar de Deus para acabar com a fome? Esse era o questionamento da dinâmica. E a reflexão que eu tirei daquilo, a gente no meio daquela dinâmica, as pessoas dando várias respostas, é lembrar o seguinte: pense comigo, se as pessoas verdadeiramente conhecessem a Deus, se as pessoas vivessem a palavra de Deus, você acha que tinha fome no mundo? Você acha que tinha violência no mundo? Você acha que tinha essa confusão todo mundo? Se as pessoas decidissem obedecer a Deus, existiria isso no mundo? Não existiria. Agora, nem todos vão escolher viver a palavra de Deus, isso também é fato. Jesus ele morreu por todos, mas nem todos vão querer viver por Ele. Agora, você que escolheu viver por Ele, você deve buscar viver e estar cheio disso. É entender que Ele vai ser uma resposta. E não só uma resposta, mas a resposta fundamental. Para quando envolver a fome, mas eu posso ajudar.
Para quando tiver a violência, mas eu decido levar o amor. Para quando tiver a guerra, mas também de alguma forma eu vou decidir levar a paz em meio àquela situação. E quantas vezes a gente aqui como igreja não lida com situações no dia a dia entre irmãos, onde a gente tem que ser esse canal na vida de alguém. Onde a gente tem que ser esse canal para levar paz, para quebrar a violência, para quebrar a guerra dentro de casa. E uma ilustração que eu trago, bem forte, que fala disso, era de um homem que queria conhecer o Brasil. Esse homem ele morava na Inglaterra, e ele tinha muita vontade de conhecer o Brasil, o nosso país. Só que naquele tempo, isso era mais antigo, as viagens eram de barco, e para ele chegar aqui no Brasil, ele tinha que esperar 3 semanas. Ele tinha que vir navegando até que chegar no Brasil. Então ele junta o dinheiro para fazer aquela viagem, ele paga aquela passagem e ele começa a sua jornada. Mas o que acontece? Toda vez que as pessoas iam para o restaurante, almoçar, jantar, tomar café da manhã, ele não ia. Ele tinha levado pão e queijo guardado na sua bolsa e ele ia comer escondido porque ele não queria ir para o restaurante. Então ele passa a primeira semana indo comer escondido e todo mundo está no restaurante lá jantando e almoçando. Imagine a situação. Vem a segunda semana e todo mundo vai para o restaurante e ele fica escondido lá no seu quarto, só que comendo pão e queijo do que ele comprou. Quando é na terceira semana, uma pessoa chega para ele e pergunta: por que você não vem almoçar com a gente? Aí ele faz o seguinte questionamento: é porque eu tenho pouco dinheiro. O dinheiro que sobrou, eu comprei pão e queijo para viver essas viagens durante 3 semanas. Mas aí aquele homem que questiona ele diz assim: mas você não sabia que a comida era de graça? Você não sabia que quando você pagou a passagem, você podia comer de graça essas 3 semanas? E aquele homem fica meditando e fica refletindo. Passou 3 semanas comendo pão com queijo, quando poderia ter comido de tudo dentro daquele navio. Mas sabe o que eu quero trazer a reflexão com isso? É porque muitas vezes nós estamos nessa viagem com Jesus. Ele pagou um preço pela sua passagem. Qual foi o preço que ele pagou? A morte dele na cruz. Ele é o capitão do nosso navio e ele tem a refeição e o que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente quer ficar só com o pão e queijo, a gente quer ficar só com um pouco, quando Deus ele quer dar muito, ele quer derramar muito sobre você. E muitas vezes você quer ficar com esse pouco porque são coisas que você não quer largar, que você não quer desistir, que você não quer deixar para trás. Então você se apega a esse pouco quando Deus ele quer derramar mais sobre você. Quando Deus quer fazer você um prisioneiro da esperança, ou seja, um prisioneiro dele, uma confiança plena nele. Então é isso que nós temos que deixar para trás. E o que acontece também é que isso está muito presente na vida de muitos cristãos. A gente está no barco com Jesus, mas a gente não confia muitas vezes que ele vai acalmar a tempestade. A gente está no barco com Jesus, mas a gente não confia que ele vai trazer a provisão. Então, meus irmãos, a gente tem que despertar nisso, ainda mais nesse momento que a gente está agora. Porque eu pergunto para vocês, e se houver um novo lockdown e fechar tudo de novo? E nós tivermos que fechar a igreja tudo de novo? Aonde é que vai estar a sua esperança? Se você tiver que ficar dentro de casa de novo durante vários dias, isso pode acontecer a qualquer momento. Aonde é que vai estar alicerçada a sua esperança? Você que está dentro do navio fazendo essa viagem, sabendo que Jesus é o capitão e sabendo que ele tem as bênçãos espirituais para ser derramadas sobre você, como é que você vai acessar isso? Nós temos que estar preparados. Se você está me entendendo, diga amém. O medo opera na vida das pessoas também porque elas pensam que as bênçãos só vêm pelos méritos próprios. Às vezes a gente pensa que eu só vou ser abençoado pelos meus méritos, porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo certinho, porque eu dizimo, porque eu estou seguindo toda a cartilha, pastor. Então, porque eu estou fazendo isso, isso é o mérito para me ser abençoado. Aí eu também pergunto, e se Deus não te quiser te abençoar agora? Mesmo você fazendo tudo certinho, ele vai deixar de ser Deus, sim ou não? Não. Mas se nós tivermos a esperança nele e a confiança nele, nós vamos continuar fazendo dele o nosso Deus. Então não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou bonzinho. Se você se arrependeu verdadeiramente, se você caminha com o Senhor verdadeiramente, de alguma forma ele vai fazer algum mover na sua vida. Então não pense que é pelos seus méritos. Agora você caminha, você tem que buscar ser bom. Você tem que buscar ser santo. Você tem que buscar ter uma vida de integridade. Você tem que buscar ter uma vida de retidão. Mas não pense que vai ser pelos seus méritos. Vai ser porque ele é bom e porque ele quer te abençoar e derramar a bondade sobre a sua vida. Amém? Por isso que a misericórdia e a bondade dele certamente me seguirão, me acompanharão, estarão presas em mim, acorrentadas em mim. Porque eu decidi seguir a ele e voltar para a casa dele enquanto eu viver. Porque o medo opera na vida das pessoas.
é compreender também que o maligno, que Satanás, ele já está derrotado. Então diga comigo, Satanás já perdeu. Ele já perdeu, ele já está derrotado. Hebreus 2,14 diz o seguinte: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Lá em Gênesis 3,15 fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que acontece se a gente ter essa compreensão que o diabo já é um derrotado? É porque Jesus, quando morre, ele pega a chave da morte. O diabo não tem mais poder sobre a morte, ele não tem mais autoridade sobre isso. A paternidade que Satanás tem na Bíblia é na mentira. Ele é o pai da mentira. Então tudo que envolve mentira é o que vai fazer referência a ele. Mas quando fala que ele é um derrotado, é porque Jesus, quando morre na cruz, a partir de agora Satanás está debaixo dos pés de Jesus. E se quando a Bíblia fala que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros com ele, é porque ele também está debaixo dos seus pés. Mas aí eu pergunto uma coisa: até que ponto você tem deixado ele debaixo dos seus pés ou você fica levantando? Para que ele mostre a cabeça, para que ele mostre a cara. E às vezes você vai ter um encontro com ele e vai ser algo feio, e o que você tem que fazer? Aparta-te de mim, o sangue de Jesus tem poder, você tem que exercer a sua autoridade. Mas ele continua debaixo dos seus pés. Um grande homem que deu início à reforma protestante, que gerou o que nós vivemos hoje como igreja, foi Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele era um homem que Satanás direto ficava acusando ele por conta do passado dele. Porque ele teve um passado de pecados, de farra, bebedeira e por aí vai. Mas aí Martinho Lutero, ele vira um monge. E ele vai para a igreja. E quando ele está lá, Satanás fica direto martelando na cabeça dele: você não presta, você não é digno. Você não é digno de estar aqui. E fica direto martelando na cabeça dele. Mas Lutero, ele toma uma decisão. Ele repreende Satanás da mente dele. Ele diz: você não tem autoridade sobre a minha mente. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro daquele que é a minha esperança. Se você está me entendendo, diga amém. O que ele está querendo dizer com isso? É que você também tem essa autoridade para botar ele para correr dos seus pensamentos, para botar ele para correr da sua vida. Ele continua debaixo dos nossos pés. Você não tem que levantar o pé para ver como é que ele está, não. Ele vai estar derrotado. A morte e a destruição dele já está decretada pela palavra. Essa também é uma das últimas notícias. O que ele quer fazer? O máximo que ele puder nos tirar dessa presença de Deus, o máximo que ele puder nos fazer confundir e tirar a nossa esperança dele, é o que ele está tentando todos os dias. Mas nós temos autoridade para vencer e quebrar isso. Porque aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É o que diz João 5,18. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Cristo, aqui está a palavra. Ele não tem poder para lhe tocar, ele não tem autoridade. Ele não tem esse domínio sobre você. E um ponto também para a gente entender é que você precisa ter uma fé agressiva. Nós precisamos ter essa fé agressiva. E essa fé agressiva, meus irmãos, é entender que vai ter momento que o combate vai ser muito forte. E eu trago um testemunho meu de algo que eu vivi sobre profecia. Há uns 4 anos atrás, foi me dada uma profecia de 3 coisas. Foi falado que eu ia ter uma traição. Foi falado que eu ia receber uma bênção. E também foi falado, um terceiro ponto, que eu coloquei aqui, que eu ia ter um grande livramento. Isso foi há 4 anos atrás. E há 4 anos atrás, eu estava a caminho de Quixeramobim, eu não sabia de nada que poderia acontecer. Mas foi falado, vai acontecer essas 3 coisas na sua vida. E amém. Eu tomei aquilo para mim, eu guardei e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A traição que eu sofri foi de amizade. Eu sofri uma punhalada nas costas e foi de com força, que a gente titubeia, cai, mas eu decidi fazer de Jesus o meu melhor amigo. Essa aconteceu. Eu recebi a bênção também. E a bênção que é algo que eu já compartilhei outras vezes aqui, que foi algo que eu coloquei diante de Deus, que foi passar em concurso público. Isso foi um detalhe de várias bênçãos que ele já me deu. Mas ele me abençoou. E eu lembro que no dia que eu vinha para Quixeramobim, no dia que eu estava chegando aqui nessa cidade para tomar posse nesse concurso, eu lembro que eu vinha na estrada duplicada e tinha uma carreta na minha frente. Essa carreta começou a balançar e de repente essa carreta, ela tomba e sai da pista.
Se ela tombasse para o outro lado, eu não tinha como escapar, porque o meu carro vinha, eu ia bater de frente, como todos os carros que vinham. Mas ela tomba para o outro lado, não acontece nada com o motorista, e aquilo ali foi o terceiro sinal que eu tive. Eu entendi que ali eu estava tendo o livramento que foi profetizado sobre mim. Eu recebi a bênção, eu recebi a traição, mas eu também recebi o livramento. E sabe o que eu quero dizer com isso? É que mesmo quando eu recebi essa palavra, em nenhum momento eu deixei de ter uma fé em Deus, em nenhum momento eu deixei de ter a minha esperança em Deus. Senhor, se você trair de alguma forma, que assim seja, mas que a tua vontade continue prevalecendo, porque eu escolho decidir que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão até o fim da minha vida. A traição aconteceu, o livramento aconteceu, a bênção veio, mas eu decidi sempre ver o lado pelo que o Senhor tem para mim. E quando eu olho para a nossa igreja, eu nunca vi a nossa igreja como algo pequeno ou irrelevante. Ter uma fé agressiva, eu quero dar esse exemplo, porque quando a gente estava lá numa casinha, com poucas pessoas, a gente está hoje num espaço maior e melhor, mais confortável, mas quando a gente estava lá, eu nunca olhei com os olhos humanos de dizer assim, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é um fogo de palha, isso aqui é só para passar um tempo. Isso aqui eu estou só vendo o que vai dar. Eu vou só passar um tempo aqui, depois eu vou para outro lugar. E quando eu cheguei aqui, eu poderia ter ido para outro lugar, mas não, eu vou estar aqui com meus irmãos, que isso foi lá na casa do Cláudio da Sedlândia. E quando eu olhava para aquilo e disse, não, eu posso fazer o meu melhor com isso. Os irmãos estão implantando a igreja lá em Quixadá, também é numa casa, e eu sempre digo para eles, tenha uma fé agressiva. Confie no que o Senhor falou sobre essa cidade, confie no que o Senhor falou sobre vocês, sobre o que vocês têm que realizar aqui. E é por termos essa fé agressiva que os milagres vão acontecendo, que as coisas vão mudando de lugar, que as coisas vão mudando de figura. E assim Satanás pode até vir querer nos parar e fazer nos vidar, mas a gente continua batendo e tendo vitória, porque nós cremos em Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? A fé agressiva vai fazer você rir do diabo. Porque ele vai se levantar, mas você ri dele. Porque você pode dizer para ele, o seu lugar é aqui debaixo dos meus pés. Ah, mano, mas você é indigno, você fez muitas coisas erradas no passado. Você teve muitas práticas erradas no seu passado, mas o meu passado está apagado porque eu entreguei a minha vida para Jesus. E é isso que você tem que tomar posse. E talvez você possa estar até aqui hoje e pensando em algo que você fez nessa semana. E o que você faz? Você pede perdão ao Senhor, você se arrepende e você segue adiante porque o seu pecado é perdoado. É o que ele declara. Peça perdão, se arrependa e continue. Não pare jamais. Eu estava conversando com uma pessoa que, infelizmente, ela voltou a usar drogas. E ela tem vergonha, ela se acha indigna. E eu falando para ela, você não tem que se apegar a isso, você não tem que focar nisso. Você tem que focar naquilo que o Senhor já fez por você, que foi o preço pago na cruz. E você tem que entender que quando você pede perdão e se arrepende, você é curado, você é liberto disso. Agora continue caminhando sobre isso. E não volte para trás jamais. O Senhor tem feito esse chamado para a gente ser esse prisioneiro da esperança. E você ri da cara do diabo quando ele achar que vai ser mais forte. Você bota ele no lugar dele e despacha ele ligeirinho. A fé agressiva, ela também vai lutar na ofensiva. Marcos 16, 17 diz, esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Essa autoridade está aqui para quem crê. Quem crê? Se você crê, essa autoridade já está sobre você. E algumas semanas atrás eu tive uma experiência que foi interessante, porque na mesma semana eu tive um momento de ver a presença de um anjo no lugar que eu estava. Isso foi numa antiga casa, eu me mudei recentemente. E eu vi a presença do anjo ali, eu sei que ele estava ali, eu senti aquilo. Eu vi aquele negócio claro ali. Ele passou lá, eu não sei o que ele estava fazendo ali, mas o que eu senti de Deus é, tu está sendo protegido, está sendo guardado. Amém, Senhor. Mas também outros dias depois, eu estava na rede, meditando, lendo algo, e de repente, o ventilador apontado assim para mim, e foi como se o vento fosse travado. Imagine você estar aqui, o vento todo tempo batendo na sua cara, e algo se põe na frente do ventilador e começa a parar o vento. E eu estava aqui naquela situação, e o que acontece? Começou a esquentar, né? Não estava esse clima frio que a gente está agora aqui. E o negócio começou a esquentar, e eu fiquei curioso e tudo. O que está acontecendo? Mas aí o meu sentimento já foi diferente. Eu senti uma presença maligna. E na hora que eu paro assim para olhar,
Para aquele ambiente ali onde estava o ventilador, é como se algo tivesse despachado. Eu foge daqui, bicho imundo. Tu não tem autoridade aqui na minha vida. Sai da minha casa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Então foi uma experiência que eu tive. Tinha algo ali que era maligno, que também estava me observando. E nós estamos sendo observados por anjos e por demônios também. Mas a quem nós vamos dar lugar na nossa vida? Quem vamos dar autoridade na nossa vida? Onde estará a nossa esperança? Onde você vai exercer a sua autoridade? É botar ele para correr. Você não tem autoridade no meu relacionamento. Você não tem autoridade na minha casa. Você não tem autoridade no meu casamento. A minha vida pertence ao Senhor. Então você declara isso, você confiar e se apegar a isso. E você ser esse prisioneiro da esperança em Jesus. Amém? Isso é uma fé agressiva. Porque a fé agressiva sempre declara a palavra de Deus com espírito de fé. E nós termos esse espírito de fé e ter essa fé agressiva é onde eu encerro a minha mensagem de hoje, lembrando do episódio bem clássico, que foi um momento onde Davi vai enfrentar Golias. Você lembra desse episódio? E sabe o que é curioso? É porque Davi chega diante de Golias e ele diz o seguinte: Davi era um menino franzino, pastor de ovelhas, fraco, que ninguém dava nada por ele. Golias era um grande guerreiro, mais de 2 metros lá de altura, armadura, forte, todo bem preparado. Mas quando eles se encontram cara a cara, Davi diz para ele o seguinte: você vem para mim com lanças, com armas e com escudos, mas eu vou para cima de você com o Senhor dos Exércitos. Olha a fé agressiva de Davi, olha o que ele declara: eu vou para cima de você, é com o Senhor dos Exércitos. E o que também é interessante é que na hora que os dois vão para a batalha, Davi se posiciona e Golias se posiciona do outro lado. Na hora que Golias se posiciona ali e ele vai dar o início que vai começar, sabe o que é que Davi faz? Ele na mesma hora ele corre. Ele corre em direção para vencer aquela batalha. Ele não hesita, ele não duvida, ele não para ter um pensamento de medo, ele não para ter um pensamento de incredulidade, porque ele decidiu ter uma fé agressiva em meio à dificuldade. Ele decidiu entender que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então na hora que Golias quer se preparar, ele vai para cima. E tem aquela história da pedra que todo mundo já sabe. Ele corta a cabeça de Golias, ele passa pela cidade com a cabeça de Golias, e ele chega a determinado lugar e está aqui, ó, o prêmio. Eu venci a batalha. E essa mesma fé agressiva, esse mesmo entendimento de quando a gente tem a esperança no Senhor, seja como o Senhor dos Exércitos, seja como o Salvador das nossas vidas, que a palavra de Deus nos chama hoje, meus irmãos. De não se deixar abater pelos gigantes que se levantam. De não se deixar abater pela dificuldade que se levanta. Porque nós escolhemos ser prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança que está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que essa esperança ela não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos entregar a nossa vida a Ele. E é por essa causa que estamos aqui, é por essa causa que nós entregamos os nossos dias, entregamos a nossa vida a Ele, porque Ele cuida de nós. Say
os seus olhos fechados. Que essa canção seja uma oração para nós nesse dia, para querer exalar, para querer buscar mais da sua face, viver e assumir a nossa verdadeira identidade em Cristo, como filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Jesus. Então não se prender, não se fixar, não se aprisionar naquilo que o mundo coloca sobre as nossas vidas, não, naquilo que o mundo coloca sobre a igreja, achar que vai parar a igreja, que vai parar a nossa adoração a Deus, jamais, porque nele nós pomos a nossa esperança. Tu é a fonte da nossa alegria, Senhor, Tu é a fonte da nossa paz, Tu é a nossa fonte de amor, Jesus. Tu é a nossa força, Pai, para caminhar cada manhã. Porque ainda que o nosso corpo, ele fraqueje, mas a Tua palavra fala que o Senhor nos renova a cada manhã. Fala que o Senhor nos fortalece e nos leva para o alto como as águias, Deus. E nos faz viver aquilo que o Senhor já projetou e sonhou para nós, Jesus. Que todo pensamento que pode vir sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos, coloca a sua mão sobre a sua cabeça agora. Lembre-se da autoridade que você tem e começa a declarar algo que você precisa que seja arrancado da sua mente, do seu coração. Começa a dizer: Senhor, tira isso aqui da minha vida, isso não tem autoridade sobre a minha vida. Se é alguma coisa que te feriu no passado, se é alguma coisa que faltou o perdão, se é alguma coisa que você luta para vencer contra o pecado, começa a declarar isso. Tira isso da minha vida, Senhor. Tira isso do meu coração, tira isso da minha rotina, do meu dia. Espírito Santo, vem abastecer aqui a vida do Teu povo, vem abastecer aqui a Tua igreja, Deus. Vem abastecer aqui com a Tua palavra, vem abastecer aqui, Deus, com o conhecimento da verdade que nós temos a vitória, nós já temos a chave da vitória, e essa chave é Jesus. Para vencer a adversidade, para vencer o peso, o fardo. E a palavra dele ainda diz: lança sobre mim o teu fardo, porque eu quero trazer alívio sobre você. Entrega esse fardo agora para o Senhor, deixa aos pés da cruz. Tira isso da minha vida, Jesus, tira isso de mim. Que o Senhor venha lançar fora, Pai, todo medo, toda incredulidade, toda desconfiança, toda falta de amor. Traz, Deus, o temor ao nosso coração, o temor de entender que só Tu és santo, que só Tu és rei, de entender que só a Tua palavra prevalecerá no final dos dias, no final das contas, no final do dia. Só a Tua palavra prevalecerá. Nós não nos apegamos a uma esperança do mundo, mas a esperança que vem de Ti, Jesus. Nós escolhemos ser prisioneiros Teus nessa manhã, e entender que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias na nossa vida, e na Tua casa nós iremos habitar para todos sempre. Coloca a sua mão sobre o seu coração e ainda com os seus olhos fechados. E sabe por que nós fechamos os olhos? Porque nós cremos num Deus que é invisível. Porque nós não vivemos por vista, mas por fé. Nós não precisamos de uma imagem posta à nossa frente. Nós não precisamos de uma escultura posta à nossa frente. Ele simplesmente está aqui. A presença dele simplesmente está aqui. Isso não vai ter a ver com meus sentimentos, as emoções. Ele simplesmente disse que estaria aqui. Ele simplesmente disse que estaria com o seu povo. Ele simplesmente disse que estaria com você, meu irmão, com você, minha irmã. Desistir, jamais. Olhar para trás, jamais. Duvidar, jamais. Que a esperança seja renovada no seu coração nesse dia. E se você que está aqui, você entende também o chamado de Deus, você como visitante, você que tem participado conosco, você tem sido chamado cada vez para estar mais perto do Senhor. Ele também nos convoca a fazer uma decisão.
Porque nós cremos com o coração, mas nós confessamos com a nossa boca, com a nossa atitude que Jesus é o Senhor. Você também que toma uma decisão de dizer: Jesus, a minha vida pertence a Ti, porque Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Você que toma uma decisão para Ele nessa manhã, faz simplesmente um gesto na sua mão para sabermos que você está aqui. Se tem alguém aqui nessa manhã que toma uma decisão por Cristo, se tem alguém aqui nessa manhã que também se reconcilia com Jesus, que volta para a casa do Pai, que entende que a sua esperança é maior quando está nele, só faz um sinal com a sua mão para sabermos que você está aqui. Amém. Deus está falando com pessoas nesse lugar e Ele trouxe a confirmação sobre a sua vida. Você que faz essa decisão para Ele hoje. E que toda a igreja diga comigo, diga: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que Tu é o meu Senhor, o meu Salvador, o dono da minha vida. Eu renego o mundo, eu me volto para a Tua luz. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu confio na esperança que vem de Ti. Eu creio que a Tua bondade, que a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aplauda o nome de Jesus. Estenda suas mãos, nós vamos receber a nossa bênção apostólica agora. Continue em espírito de adoração, em espírito de oração ao Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua bondade, obrigado por esse dia, Pai. Oramos, Pai, para que o Senhor venha, Pai, sobre nós. Estenda sua mão bem alto, bem alto. Declaro que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Pai, que o amor de Deus esteja sobre tua vida, não somente hoje, mas todos os dias de sua vida. E essa semana seja uma semana abençoada no nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Ao Senhor Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um